Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pronta para mais uma super live. Oi, Anne. Olá, tudo bem? Muito boa noite. Como é que você tá? Tudo jóia. E vocês? A mil aí no esquenta? Esquenta? Ah, já esquenta, né? Assunto que não falta, né, Maílson? Não, não falta. É, Não falta. Se eu quisesse fazer 3, 4 lives todos os dias, teria assunto. Sempre tem, né? sim. Depois de muito tempo nesse mercado, assunto é o que não falta. Anne, se apresenta aí para eles. Então tá, gente. Para quem não me conhece, então, meu nome é Annelise. O pessoal me chama todo de Anne, Anne Geyer, ficou mais conhecido. Eu realmente nasci dentro da imobiliária. Então, eu comecei a trabalhar de brincadeira, arrumando arquivo, colando selo em carta de atraso, ficava de tarde depois da aula. Na época, o escritório era perto da casa da minha avó, então eu ia para a avó, ia para o escritório, ficava ali. O que sempre me chamou a atenção, assim, nos cursos, na preparação, quando eu fiz pós, tudo. Eu achava engraçado, eu já falei isso nas lives com a Maísa, eu sempre achava engraçado as pessoas que optaram por isso. Eu achava engraçado, porque, na verdade, para mim sempre foi uma coisa muito natural, né? Eu fiz assim, agora pensando no que a gente estava falando da longevidade, da profissão e da empresa, o trabalho em si se modificou enormemente, né? Para começar, os condomínios eram coisas muito simples, com a imobiliária atendia os condomínios com síndico 100% morador. Aí a gente viu acontecer aquele luxo que era ter um prédio com zelador, faxineiro e porteiro. Quem tinha portaria, assim, era o máximo. Depois foi evoluindo, quem tinha playground, salão de festas, era a coisa mais difícil de administrar. Como fazer uma agenda para o salão de festas? E assim foi a evolução, né? De tudo que o mercado foi oferecendo, todas as facilidades. E a empresa tem que ir se adaptando, crescendo. A gente tem que ter, nunca perder o foco assim da raiz, do que a gente tem que é inegociável, né? Mas inovar, ter asa leve, tem que voar, tem que experimentar. Exato. Tem que voar. E hoje os condomínios, até mercadinho tem, né? Até mercadinho, tudo. É ofurô, é sala de cinema, é mercado, é espaço de trabalho, né? Então é uma cidade. Tem condomínios que vota para síndico o equivalente ao que se vota para um vereador, É, é né? verdade, Então, é como verdade. adaptar, né? A profissão foi se sofisticando, assim, de uma forma que tem que estudar, tem que estudar, tem que acompanhar. O síndico hoje não é só multitarefa, né? Ele tem que tomar milhões de decisões por segundo em prédios sobre as mais diversos assuntos. É sobre relacionamento, é sobre legislação, é sobre trabalhista, é controle de orçamento, e isso assim, num nanosegundo, né? Então tem que estar afiado. E o que é interessante, né, Anne, é que você falou aí um pouquinho sobre a evolução, né? De quando antes, aqui em Brasília, a gente chama muito de caixinha de fósforo, né? Aham, Aqui ainda tem muito desses. sim. Aliás, a Asa Sul e a Asa Norte, que são as asas aqui, né, de Brasília, os condomínios são todos assim, são tudo caixinha. E a gente até fala, né? Ah, e morar na Asa Sul é bom porque tem um monte de vantagens, mas as crianças, para quem tem criança e adolescente, é horrível porque o prédio não tem nada, É. sabe? O prédio não tem nada de área de lazer, só tem. É raro ter um prédio ali nas melhores quadras, é raro ter um que tenha piscina,
porque tem uma área ampla embaixo, né? Porque aqui tem uma área verde muito gostosa ali em volta dos condomínios e tal. Mas o condomínio mesmo, de estrutura de lazer para o Não condomínio, oferece. não tem. Não tem. Não oferece. Você... E aí a gente vendo o mercado de uma forma sistêmica, assim, locação, venda e administração, esses condomínios, os síndicos enfrentam um processo de retrofit, né? Porque tem mercado para tem público para esse empreendimento, né? Tem gente que sonha um apartamento desse para tirar tudo que é parede, ficar com aquelas janelas enormes, o pé direito alto, né? E viver num loft e paciência que não tem área comum, né? É um cara que quer chegar, subir com a bicicleta, botar no meio da sala, enfim. Então tem mercado. Como é que a gente dura no mercado, né? Fiel, acho que a valores, estudando e de olho nessas mudanças, assim, nessas oportunidades, né? Eu acho que, por mais que a gente se especialize, a gente tem que se especializar no tema geral. Eu não faria uma coisa tipo assim, eu só administro prédio clube, né? Para mim, não serve. Eu acho que a gente tem que desenvolver produtos, né? Pensar enquanto empresa, não enquanto PF, não enquanto CPF, e desenvolver ali formas de atender todo tipo de cliente, né? Se está dentro do guarda-chuva ali do nosso negócio, vale a pena. Se a gente é uma empresa, né? Se esse é o nosso negócio, Exato. A gente tem que estar pronto para atender a demanda, né? Mas o interessante, Anne, é que os condomínios evoluíram, mas tem muito síndico que ficou no passado. Tem muito síndico que até hoje administra condomínios como se ainda fossem aqueles condomínios de antigamente, né? E o pior é que tem muito condomínio que ainda aceita esse tipo de situação. É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre busco trazer a conscientização para os moradores de condomínio, para que eles entendam que o condomínio, apesar de não ter fins só lucrativos, né, como empresa, é uma empresa. E eles não podem colocar qualquer pessoa para ocupar o cargo de síndico. Aí depois reclamam que o condomínio está no buraco, que não sei o quê, mas eles não fazem um processo seletivo, eles não escolhem o gestor mais qualificado e muitos também não estão dispostos a pagar por isso, né? O que a gente tem que demonstrar é que é um trabalho que acaba se pagando, né? Uma boa administradora e um bom síndico é economia no final. Porque a gente vai trabalhar... Investimento. É investimento. E o condomínio tem que entender que o valor que ele paga de condomínio é manutenção, né? Ele tem investimento e manutenção em cima de um patrimônio que ele tem, não é um gasto, né? Quando o condomínio é mal gerido, ele obviamente vai impactar nas nossas finanças pessoais, né? Eu vou estar colocando um dinheiro ali no condomínio que eu poderia estar usando para, sei lá, passar um final de semana no Rio e visitar Maíls em Brasília, né? Verdade. Então, assim, a gente às vezes vê prédios que vivem de chamada extra, chega no final do ano, chamada extra de 13º, chamada extra para recarregar extintor, chamada extra para lavar caixa d'água. Isso aí não sairia dentro do orçamento se a gente enxugasse ali algumas coisas desnecessárias ou se a gente fizesse uma pesquisa maior de preço. A gente vai economizar ali, sei lá, R$100 no material de limpeza. Bom, R$100 vezes 12 já dá o extintor, entendeu? Então, esse olhar, assim, né, de qualitativo e de orçamento maior precisa ser mais bem atendido. Um síndico morador faz o que ele pode, mas ele tem a vida dele, ele tem o trabalho dele, né? Dificilmente, assim, ele vai ter a mesma atenção, né? Sabe o que é interessante? Hoje uma pessoa colocou um comentário assim. Eu falei, gente, eu preciso tirar um print desse comentário para eu falar sobre ele nos stories. Às vezes eu me divirto com alguns comentários. Sim, Teve uma pessoa que colocou assim: eu não concordo com esse negócio de pegar o trabalho de síndico e transformar num negócio. Eu acho isso um absurdo e tal.
Aí eu falo assim, gente, ninguém fala que é um absurdo os lava-jatos que tem. É. Uai, é você que escolhe. Você quer lavar o seu carro em casa, você lava o seu carro em casa. Exatamente. Agora, É. quem quer ir no lava-jato lavar o carro, amém. Que bom É. que tem alguém que pensou nessa demanda de mercado. Caramba, por que o povo não vê assim também no nosso serviço? Não. Poxa, eu acho um absurdo as pessoas fazerem comida no restaurante, fazer arroz, feijão, como a gente faz em casa, e ir lá cobrar um absurdo. Ninguém fala isso. É. Ninguém fala isso. Vai lá, senta e paga o olho da cara e paga feliz e não fala, sabe? E por que que tem que falar assim do cargo de síndico? Gente, é um trabalho como qualquer outro. Tem que ter Qualquer... Né? uma mudança de paradigma. Tem que ter, porque além de, como eu te falei, é uma coisa super mais sofisticada e que demanda muito mais responsabilidade. A evolução assim do trabalho, né? Eu vi dois grandes movimentos assim. Um, quando os prédios começaram realmente a ficar empresas e tal, cresceram com o Código Civil de 2002 que liberou, né? Mas uma segunda onda grande de procura de síndico profissional e de movimento, pedido de proposta, fechamento de negócio, foi pós-pandemia. As pessoas achavam, no tempo da pandemia, que estava todo mundo, né? Se todo mundo sobreviver, seremos todos maravilhosos, todos vamos respeitar o amiguinho, vamos não sei o que, né? Era todo mundo ia voltar a zen. E, na verdade, não foi o que aconteceu. As pessoas voltaram muito mais a mil, para ter que recuperar a sua vida, os seus negócios, né? Os seus relacionamentos, enfim. Muitos perderam, né, poder aquisitivo, outros ligaram aquele botão do off ali, foram morar na praia, foram morar no sítio, gostaram, né? Teve uma outra reengenharia social assim nos condomínios. É. Quem ficou exige 500%. E as pessoas que eram síndicos donatários, assim, de graça, esses não têm mais paciência de serem cobrados por tudo. Ser cobrado pelo pouquinho de cigarro que está lá no jardim, ser cobrado que a lâmpada está piscando, ser cobrado que o vizinho estacionou o carro com meia roda em cima da linha amarela, né? A pessoa não quer mais. Ele também tem direito de entrar em casa sem se incomodar, entendeu? Fora que a maioria deles nem recebe por isso, né? Não recebe nada, tá ali doando tempo, né? Então, houve assim, eu acho que a pandemia melhorou a percepção das pessoas de que precisa ter um resolvedor. Precisa ter alguém que dê um norte, que assuma que... Porque assim, ó, o cargo de síndico é um cargo extremamente solitário, tá? Tu é, assim, vidraça de todo mundo. Isso a gente tem que contar, né? É assim, tá todo mundo nos olhando. É que nem professor. Aquela turma é enorme, o professor é só uma da frente. O maestro é um, a orquestra é enorme. Todo mundo tá te olhando. Então, tu tem que tomar decisões embasadas em conhecimento, em estudo, em prática, mas tu tem que tomar decisão, e a decisão é só tua. Só tu que responde no final, né? E isso as pessoas não querem mais fazer. Exato, não querem mais fazer. Aí as pessoas entenderam que existe uma demanda, as pessoas se estudam, investem o seu tempo, investem dinheiro para atender essa demanda de mercado. Aí entra algumas pessoas com esse tipo de pensamento e sai externando isso. Eu acho um absurdo as pessoas fazerem do cargo de síndico seu negócio. Um absurdo é o condomínio não ter opção. Não ter o síndico, um síndico competente. E ter um síndico competente. Isso aqui é um absurdo. O que eu penso... E olha, tem condomínios que têm um orçamento em reais muito significativo, do tamanho de uma cidade de interior, né? Então, assim, tem que ter um outro olhar. Qual eu vejo, assim, a situação geral do mercado? A gente está em cima de uma faixa de que ou a gente valoriza a profissão, vamos ser bem remunerados e vai deslanchar, ou a gente tem que ter muito cuidado para não fazerem com o mercado de síndico o que fizeram com o mercado das administradoras, né? As administradoras, pelo menos aqui no Sul, é uma guerra de preço, né?
para dizer para o cliente que aquilo ali, o valor da taxa de administração é X, aí tu pega ali o extrato Y, Z e todas as outras letras e milhões de taxinhas acessórias. Isso é uma briga eterna que eu tenho. Eu acho que a gente tem que viver da nossa taxa de administração, o síndico tem que viver da sua remuneração. Não é de taxinha para fazer e-social, taxinha para mandar a DIRF, taxinha para fechar um envelope. Não, né? Eu acho assim um horror. E eu penso qual é o absurdo de um mercado que compete por valor. Qual é o orgulho que eu tenho de dizer fechei um negócio, tirei de fulano este negócio Porque por menos, todos os preços. por menos. Eu vou trabalhar mais porque eu sou melhor que ele, por menos. Não, né? Onde estamos? Então, essa mudança, se a gente não se valorizar, o mercado não vai nos valorizar. Não vai. Não mesmo. A gente tem que entender, é o que você falou agora há pouco, a gente tem que entender que existe demanda para tudo. Tem quem goste do condomínio sem área de lazer, tem quem prefira o condomínio com área de lazer, né? Tem quem queira o síndico capacitado e esteja ciente que vai pagar por isso. Tem aqueles que preferem o voluntário, a pessoa que não vai pagar, não vai ter custo para o condomínio. Tem gente que só vê isso. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de cliente para tudo, né? Para tudo, para todos os negócios. Tem 2 tipos de cliente. Aquele que só quer saber de preço e não importa o valor, e aquele que quer o valor e não importa o preço. Sempre vai ter esses 2 clientes. E a gente tem que saber qual é o cliente que a gente vai atrair, né? Qual é o cliente que a gente quer na nossa carteira. Exatamente. E a outra coisa, assim, também que eu vejo os meus clientes síndicos na imobiliária reclamar, vejo os meus colegas síndicos na empresa de síndico também, às vezes serem emparedados. Por que as pessoas acham que porque a gente está de porta aberta ou está ali prestando um serviço, elas podem dizer o que bem entendem, né? A gente não diz, né? E não é só conosco, isso assim, ó, é com a atendente da padaria, isso é com a assessorista do elevador, isso, sabe? Falta, assim, um derramamento, né, de educação, de gentileza, Jamais um síndico, o condomínio tem que entender que o síndico não é contra ele, né? O síndico é a favor dele, trabalha para ele. A imobiliária não é contra o síndico, não é contra o condômino. Ela trabalha para eles. Exato. Né? Então, assim, é contra o problema, não é a nós ali nos degladiando. Isso aí é uma batalha. Isso é uma coisa que para a gente durar no mercado, né? A gente tem que saber transmitir isso de uma forma leve, para não ser sempre a pessoa louca que está lá brigando, né? Mas tu tem que marcar território, porque senão tu é só mais um, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre mostrando o nosso valor e dizer que por que a gente cobra o que cobra? Porque eu vou te entregar o que outros não entregam. Exatamente. Né? A gente tem, como você falou no início, a gente tem que estar muito ciente dos nossos valores para que a gente não negocie esses valores. Não, o meu preço é X porque eu vou te entregar isso, isso, isso e isso. E eu não consigo te entregar isso tudo cobrando menos do que o valor que eu estou colocando aqui nessa proposta. Se eu cobrar menos, eu vou ter que te entregar menos qualidade. E não é assim que eu trabalho. Se você quer um valor menor, eu sinto muito, mas eu não consigo te atender. E tá tudo bem. Aí a gente precisa, por isso que eu falei, a gente precisa saber qual é o cliente que a gente quer na nossa carteira. Porque Exatamente. tem cliente que não vale a pena. Não vale. Tem aquela pessoa que te suga, né? Agora com a história do WhatsApp, mesmo que a gente bote aviso, mesmo que a gente bote, a pessoa não respeita, manda igual, reclama, né? Ou então usa todos os canais. Isso também é uma coisa que às vezes eu posto nas minhas redes, assim, uma indiretinha. Escolha um canal. Não adianta ligar, mandar e-mail, mandar WhatsApp, aí mandar e-mail dizendo que mandou WhatsApp, mandar o WhatsApp, mandando eu o e-mail. Se eu ficar fazendo isso para todo mundo, esse circuito, ninguém vai ser atendido, entendeu? Então, acho assim, escolhe um e aguarde que nós vamos responder, assim. Eu ainda brinco, né? Eu digo, a pessoa, o contato, ele é digital.
mas a pessoa que responde é humana. Tem uma limitação ali de nanosegundo para reagir, para digitar, para dizer alô. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Falando um pouquinho das coisas boas, Vamos Mari, lá. vamos falar da sua E empresa. tem bastante coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. A gente falando sobre empresa centenária. Um dia desse eu vi você falando lá no grupo de alunos que você é filha de síndico, mulher de síndico, mãe de síndico, irmã de síndico. Conta isso aí pra gente. A minha avó, olha só, a minha avó, que não é a minha avó da imobiliária, é a mãe da minha mãe, né? Mas ela, depois que ela ficou viúva e tal, ela foi morar ali perto da gente. E ela foi anos, imagina a idade dela, né? Ela trabalhou num hospital aqui na parte administrativa e meio que comandava RH, tudo, dirigia. A gente queria ser como a avó, assim, a avó era toda arrumada, toda chique, executiva, num tempo que isso não existia, né? E aí ela depois ficou viúva e foi morar ali perto da gente e tal. E logo ela se elegeu síndica. A primeira coisa, né? Fazia vistorias, obras e adorava. Meu filho é síndico, meu marido é síndico, minha mãe é síndica. Então, assim, e é muito engraçado porque quando era assim a nossa família, ninguém tinha casado, era minha mãe, meu pai, eu, meus irmãos, jamais a gente falava de trabalho em casa, nunca, 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 nunca. Quando eu casei com meu marido, ele vinha de uma família que as pessoas não trabalhavam juntas. Então, almoço de domingo e tal, ele sempre puxava um assunto, assim, até hoje ele faz isso, sempre ele puxa um assunto da família, do trabalho e tal, e a gente morre de rir, né? A gente diz pra ele, não, olha, agora é momento família. Mas acaba tudo se misturando, né? Não adianta. É verdade. E aí eu tenho uma filha que trabalha comigo no jurídico, que é a nossa quarta geração, ela tá aí, inclusive me vendo, que eu já vi ela entrar. E quarta geração no nosso jurídico lá na Bento. E o meu filho é síndico já de vários prédios na empresa de síndico. E até te mostrei ele aquele dia, né? Pietro também? O Pietro, Pietro, seu Pietro branco e o meu Pietro negão. Dois Pietros. Coisa mais querida, né? É bom, né? Porque a entrada deles nas empresas, assim, dá uma arejada. Assim como a minha entrada foi, ou como a do meu pai foi, né? A gente precisa suceder e saber ser sucedido, né? Então, a gente tem que dar espaço, né, para a pessoa apresentar suas ideias, dizer que veio, apoiar as decisões que talvez não fossem as nossas, né? E enfim, ficar. Eles, óbvio, não são os únicos herdeiros, eu tenho sobrinhos, enfim, que fazem outras coisas, outras profissões e tal. E aí a gente volta também numa coisa de sucessão de empresa familiar, que é aquela coisa, não é porque a empresa é familiar, porque de alguma forma tu vai herdar alguma participação e tal, que tu obrigatoriamente tem que trabalhar nela, né? Tem que gostar, tem que fazer o que gosta. E a minha filha menor, por exemplo, não gosta. Minha filha menor é uma maquiadora de super sucesso, artista, tá fazendo moda, não quer nem saber de condomínio. Ó. Nem todo mundo nem quer. Todo mundo. Mas, assim, e eu acho que tem que respeitar. E é a mesma coisa da pessoa que está estudando para ser síndico, né? A pessoa tem que gostar, a gente sabe que é rentável, a gente sabe que se sustenta, que é uma empresa que só aumenta a demanda, né? Mesmo que a pessoa pense em botar uma empresa de síndico e vá terceirizar, não vou ficar na operação, vou terceirizar. Tem que gostar. Tem que gostar da confusão, tem que gostar das pessoas, tem que gostar do resultado, tem que ficar feliz com um jardim bonito, não é só com obra linda, né? Tem que dar graças a Deus quando chove, que nem ontem. Ontem foi um temporal aqui. Graças a Deus, só 2 prédios tiveram problema. Então, a pessoa tem que curtir, tem que curtir. Mas é um mercado, assim, que nunca não é parado, nunca tem mesmice, né? E a gente vai evoluindo, vai procurando atender cada vez o tipo de cliente diferente que todos esses anos foi se modificando, né? Aliás, é uma pergunta. O que fazer
como fazer, né? Que é o Exatamente. título da nossa aula. Ah. Como fazer para que esse negócio dure tanto tempo? A empresa de vocês já é aí, ó, centenária. Como fazer para que esse negócio se perpetue na família, como está acontecendo com vocês? Primeiro a gente tem que estar afinado, eu acho, com a necessidade do cliente, né? Nós começamos, o forte naquela época era locação e venda, obviamente, imóvel, né? E os primeiros condomínios começaram aí nos anos 80. O início da carteira de clientes do meu avô eram imigrantes. Então, pessoas que vieram para o sul, assim, sem nada, né? Muitos italianos, muitos portugueses, gente que abriu açougue, gente que abriu padaria, gente que abriu, né, negócios no mercado público e tal, e que foram fazendo um patrimônio. Então, basicamente, assim, o que a gente aprende com isso, o que a gente carrega com isso? A gente tem que estar afinado, né, com o cliente precisa entender que a gente está gerindo patrimônio. Né? O patrimônio é um negócio de família. Às vezes eu vejo que tem clientes assim que ou caem de paraquedas, ou são mais moderninhos, ou aparecem em algum prédio, que acham que o fato de ser uma empresa familiar é um demérito, né? Como se fosse uma coisa fácil, como se tudo aquilo ali fosse... Ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha, todo mundo herdou, tudo acontece sozinho ali dentro e tal, né? Quando, na verdade, é bem ao contrário, né? A gente tem os mesmos valores do cliente, né? Então, o que é o patrimônio, o que é a casa que a gente administra, o que é o prédio comercial que a pessoa, né, lutou para ter aquele patrimônio, para construir, quanto ela trabalhou para ter aquilo, né? Então, a empresa valoriza o que o cliente valoriza e vai se adequando, inclusive dizendo não, muitas vezes, né? Várias vezes a gente é consultado sobre negócios, ou entra lá, uma geração herdou determinado patrimônio, 4, 5 apartamentos. Já são mais antigos, vamos vender, vamos não sei o quê. A gente diz, olha, esse aqui não pode ser antigo, mas é pão quente, é um imóvel que nunca fica parado. Então, essa confiança que as pessoas têm na empresa e, consequentemente, na família, é o que traz resultado, né? É leve? Não é leve. Tem um lado bom, né? Mas é uma conquista. A confiança é uma conquista. Mesmo que a gente não tenha esse passado, mesmo quem está começando agora, querendo ser síndico, se eu tivesse que te dizer qual seria a qualidade que a pessoa tem que manter, é a confiança. A pessoa pode... Isso aí é humildade para assumir um erro, né? Para refazer uma rota, para chamar uma assembleia no meio do ano e dizer, olha, o orçamento que a gente aprovou não está dando. Enfim, é confiança. É melhor, sempre melhor, que a gente seja porta-voz do cliente numa determinada situação, né? Quando eu estava conversando com a Robertinha essa semana aqui, que é uma outra aluna, não sei se você viu, ela comentando. Eu vi um pedaço. Você viu, né? Ela falando que foi comerciante por 22 anos e na época da pandemia a empresa quebrou porque eles tinham lojas em shopping e o shopping passou 5 meses fechado sem conseguir fazer nada, né? E eles quebraram. E eu queria saber a experiência de vocês nesse período da pandemia, como foi? Olha, foi assim, ó, para mim foi um choque, porque ver a porta fechada, quando a gente realmente teve que fechar. Maísa, nós nunca fechamos, nunca fechamos. Eu já fui assaltada de revólver na cabeça dentro do escritório e de sair o ladrão, chegar a polícia e ter gente no balcão, assim, querendo pegar a chave, sabe? Nem assim. Eu tive 3 filhos, voltei 20 dias depois, na hora de rodar o boleto para o mês seguinte, eu tinha que estar lá para conferir com eles no carrinho. Né? Olha quanto plano, quanto golpe, quanta moeda, quanta coisa esse país teve, né? Enfim, e a gente nunca fechou. E aí, para mim, foi assim, aquela porta fechada, assim, foi horrível. Eu trabalhei todos os dias, tá? A gente, aquela primeira semana trabalhou em casa, depois eu ia. Os funcionários, a gente montou logo o home office ali em 20 dias. Rodou o segundo mês, eles já estavam todos bem.
Nós amargamos um prejuízo grande na nossa filial do Parcão, porque ela é num centro comercial e lá não podia trabalhar de jeito nenhum, não podia abrir, então ela lá ficou totalmente fechada. Aquela equipe lá foi toda desintegrada, alguns absorvidos em outras coisas, enfim, desmobilizada, mas a gente trabalhou. Qual foi, na parte dos aluguéis, qual foi o mote? Renegociar, chamar o proprietário e dizer, olha, vamos dar desconto, vamos dar isenção, não vamos aplicar o reajuste, o GPM está altíssimo, vamos aplicar outro índice, que não precisa ficar... Isso, assim, nos primeiros 6, 7 meses. E aí começou a devolução dos imóveis. As pessoas entregando, as pessoas entregando, as pessoas entregando. Aquele horror. E aquilo, a gente tem que acalentar um cliente que vive disso. Tu pensa assim, ó, hoje se tu recolher o teto máximo do INSS, né, com quanto que tu te aposenta? Né? 4 mil? Um pouco menos? As pessoas que não têm um cargo público, que vão se aposentar, que entraram antigamente, que vão se aposentar com salário integral, precisam ter uma outra fonte. O que as pessoas fazem? Compram um imóvel, compram 2, compram um apartamento, precisam ter aquele aluguel. Então se engana que as pessoas que acham que o investidor é um milionário, ele não é um milionário. O maior investidor nesse país é o cidadão médio, é aquele cara que quer ter uma renda. Um imóvel hoje é o que mais, o imóvel mais forte, é a coisa que mais valoriza. Então essas pessoas assim ficaram sem essa renda. Foi todo um trabalho de negociação, mas nada que a gente já não tivesse feito no tempo da inflação de 20%, de 30% ao mês. Eu me lembro, eu era adolescente, me lembro assim da minha mãe atendendo as pessoas no balcão com já os termos de acordo pronto para renegociar o aluguel, para não ter perda. E os condomínios, a parte dos síndicos, foi a adequação, né? Álcool gel, conscientização, máscara. Vamos levar depois. Você chegou a perder algum condomínio nessa época como síndica? Sim, perdemos 2 condomínios, um deles comercial, era 80% locações, ele ficou totalmente fechado, as pessoas entregaram, né? E era um condomínio diferentinho, assim, eram 3 proprietários só, 30 salas. E eles, olha, eles usavam as outras que ficaram ocupadas, nós vamos fechar, vamos ter que repensar isso, né? Tô falando como síndico. Como síndico, você perdeu algum condomínio como síndico? Não, muito pelo contrário. O síndico profissional bombou. É isso que eu ia dizer, porque a parte da empresa que trabalha como síndico profissional bombou, todo mundo bombou. As pessoas, assim, não queriam ser na rua, não queriam... Inclusive, alguns mandatos, isso a gente esses dias estava rindo numa reunião, que estava meio a perigo, assim, que tinha alguém querendo lá o teu lugar, aquela pessoa que acha, né, que quer, que faz melhor... Bom, aquele foi o primeiro que se chaveou em casa e só saiu 3 anos depois, né? Se alguém tinha que morrer, que seja o síndico profissional. Cara, nessa época... Não é isso, é bem assim, né? Eu respondi muita gente, porque tinha um monte de síndico morador que simplesmente abandonou o condomínio. Abandonou, exatamente. Eles não sabiam o que fazer. Imagina, se no tempo normal eles já não sabiam como fazer, imagina na pandemia. O condomínio virou a casa da mãe Joana, a casa sem lei. Não, e pensa assim, o financeiro, tá? Eu sempre penso no número. A gente conseguiu comprar bambona de álcool gel, o totem para botar no elevador a um preço de 1/3 do que uma pessoa sozinha que vai lá ligar ou vai comprar na internet conseguia. Já não tinha mais, já se entregava para dali a 2 meses. Só que a gente tem fornecedor, a gente compra em quantidade, né? Então, para mim, o cara vende. Né? Não vai deixar de vender para mim, vai perder um cliente que nunca mais vai comprar dele nada. Agora, para aquele cara sozinho... que tem vários. Exato! E aí, aquele cara que está lá sozinho, que é um síndico morador de um prédio só, vai entrar na fila. A quanto custou para ele manter toda essa higienização, tudo isso, né? Então, também essa não vou saber dizer. Escalar essas compras é muito melhor quando o condomínio é atendido por um síndico que tem experiência, que tem cliente, que tem carteira.
eu vejo também, isso as pessoas devem te consultar, né? Ah, eu quero um síndico profissional que só tenha 2 condomínios, porque quem tem muito condomínio não me atende bem. Não tem É, tempo. não vai vir aqui nunca, não sabe, a gente não ouve isso. Eu Muito. quero, mas tem que ser assim, alguém assim, bem pequeno, né? Eu digo, olha, eu só quero não. Quero assim, grande na alma, eu quero alguém que resolva. Exato, eu quero que resolva. Exato. A gente diz assim, né, que o cargo de síndico, por que nos permite ter vários condomínios? Porque nós não somos cobrados por hora trabalhada. A gente não vende Exatamente. a nossa hora, a gente vende resultado, né? E A a gente gente vende trabalha muito resultado. mais fora do condomínio do que dentro, né? Muito mais. Não é porque a gente não está lá que a gente não está trabalhando, né? Eu ainda não cheguei ao estágio da Roberta. Achei genial que ela disse para as pessoas, agora não, que eu estou fazendo meu almoço. Eu ainda não consegui chegar nesse negócio, eu sou mais paranoica. Sempre acho que a pessoa vai embora. Mas é isso, entendeu? É uma questão de ter agenda, de separar aquele horário, né? De comunicar o que está sendo feito. Eu acho que a comunicação é o grande segredo. O cliente precisa saber o que a gente está fazendo. Mesmo que seja ridículo, assim, hoje eu vim fazer uma vistoria, estava tudo certo, não tinha uma lâmpada queimada, não encontrei ninguém, ninguém me viu, né? Falei com o porteiro, não falei com ninguém, prédio que às vezes não tem funcionário, olhei, tá tudo certo, atira uma fotinho, bota no grupo do WhatsApp, olha, vim aqui, pessoal, não vi ninguém, tudo bem com vocês, fiz a vistoria, tá tudo ok, né? Porque a gente tem que chamar, trazer eles para perto, né? Com certeza, com certeza. Muita gente esquece. Um dos meus síndicos lá sempre diz que o mandato tem que ser todo como se fosse no Twitter. A gente tem que dizer, estou chegando, estou lendo, estou não sei o que. No gerúndio. Né, exatamente, estou fazendo, tá? Né? Porque senão é fácil, as pessoas não se dão conta da quantidade de micro tarefas, que é uma delícia de fazer, mas que existem, tem que fazer, né? Para que o condômino chegue e entre em casa tranquilamente, né? Então é a portaria que tu tem que controlar, é uniforme de porteiro, é o portão se está funcionando, é o braço lá, a mola, que um dia está mais quente, outro dia está mais frio, já não bate, já não fecha, né? Saber se a tag funcionou, se o elevador está em dia, se o cachorro do vizinho não fez xixi, não sei aonde, ninguém limpou. São todas as variáveis do mundo para borboletinha bater asa ali e a pessoa entrar em casa tranquilamente, né? É por isso que é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de ouro. Não é para todo mundo. Porque não é para todo mundo. Essa pessoa que escreveu, né, que eu não concordo que o cargo de síndico seja feito, que você faça vai fazer um concurso, né? Faça um concurso público, você feliz. É porque ela nunca deve ter sido síndica na vida, exato, né? Porque se ela fosse síndica, ela saberia que esse tem que ser um negócio, a gente tem que cobrar. E claro, se a gente for capaz de entregar resultado, a gente tem que cobrar. Por quê? Porque é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho, exige dedicação, exige tempo, exige caráter, exige ética, né? Exige transparência, exige comunicação. E a oportunidade que tu tem de conhecer pessoas incríveis, de segmentos que jamais tu cruzaria se tu tivesse focado lá só sei lá, numa outra profissão. A gente circula entre prédios, né, de todos os portes, conversa com pessoas das mais variadas profissões, a gente aprende com todos, né? Aquela meia horinha antes da primeira chamada na assembleia, para mim é ouro, eu adoro. Né? Aquela hora ali que a gente conversa com as pessoas, eles, né, dá uma relaxada ali no ambiente, ouve, né, histórias de vida, é muito legal. E outra coisa assim, a gente não tem um negócio de instante, mesmo quem vai fazer só um mandato, são 12 meses, no mínimo, né? Então, diferente de uma loja que a gente arruma a prateleira, bota ali o produto, lustra, abre e espera a pessoa vir
já animada para comprar, porque se ela foi na tua loja, é porque ela, né, alguma coisa ela quer. A gente do serviço de gestão é um serviço de base que quase não aparece. Quando ele aparece é porque ele está problemático, né? A gente tem que estar muito, muito, muito mais focado, muito, muito mais treinado. E quando vem o resultado, ele também é muito melhor, né? A gente tem uma gratificação pelas coisas darem certo que é muito melhor. E é um cliente que, se tu agrada, ele permanece. Ele vai Sim. ficando. Ele não é um cliente de instante. Ele está ali, é a casa dele. Essa satisfação, essa realização que a gente tem é muito gostosa. É muito gostosa. Quem gosta de lidar, né, com pessoas, e tem até estatísticas que diz que quando a gente faz algo que a gente gosta, algo que nos traz satisfação pessoal, algo que nos traz realização, a gente é muito mais feliz, né? É muito gostoso. Você vê, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de cozinhar e você assiste aqueles canais daquelas pessoas que gostam de cozinhar, você percebe que a pessoa está cozinhando com prazer, né? Ela está fazendo aquilo que ama. Eu admiro, mas eu não sei fazer nada na cozinha, nada, absolutamente nada. Eu acho fantástico a pessoa que olha aqueles ingredientes assim e vê, imagina, já sabe como é que ela vai fazer. E só que é o que a gente faz nos condomínios, né? A gente olha o condomínio ali e já sabe, aquilo né? É uma coisa treinada, aprendida, né? A gente sabe que, olha, pode ficar bem legal com a nossa gestão aqui, né? Ninguém é bom em tudo, né? Exatamente. Mas graças a Deus, assim, o básico rola. Agora, isso assim de cozinhar, então aquelas pessoas que vêm, fazem coisa com sobra, já te falei, eu acho maravilhoso, eu acho genial. Eu não tenho esse dom. Tem outros dons. Outros dons. Essa, na época da pandemia que a gente estava comentando, né? Foi a época que a gente mais teve aluno batendo os 10K. Né? A gente teve bastante procura, assim, pela pandemia e logo em seguida, como eu te falei, por essa mudança de paradigma das pessoas não quererem mais e também se darem ao direito de ter uma gestão melhor, né? Entenderam, acho que reconheceram o trabalho na pandemia, o quanto envolve, né? Porque parece que não envolve tempo, que não envolve demanda e sempre tem o que fazer no condomínio. Ana, e se você pudesse destacar assim, sei lá, você não tem experiência em nenhum outro trabalho, você só tem nesse mercado, porque você mesmo já falou, né? Você nasceu nesse mercado. Isso. Mas você conhece outros você vê outras pessoas, né? Você tem outras pessoas que trabalham. Se você pudesse destacar, assim, 5 pontos que você gosta nesse trabalho e que você não trocaria por um outro trabalho, por um outro segmento. Liberdade de escolha, que assim como o cliente nos escolhe, a gente também pode escolher o cliente. O desafio, né, de que nada é certo. Isso eu tenho esse perfil, assim, eu acho que eu jamais poderia ter um trabalho todo dia fazer a mesma coisa na mesma hora. Não te digo que às vezes eu não invejo, tá? Tem momentos que eu digo, meu Deus, por que eu não, né? Mas enfim, acho que no geral não é para mim. A questão da gente ter várias fontes de renda e de não ficar na mão, assim, jamais todos os clientes vão embora ao mesmo tempo, a não ser que aconteça uma tragédia, né? E a gente poder oferecer soluções e ter reconhecimento, as pessoas gostarem, porque tem muita profissão que eu vejo que as pessoas dão sangue e não tem reconhecimento nenhum. Sim. Né? E nem muito obrigado, assim, e às vezes não, são atividades essenciais, assim, né? Na vida dos outros. E eu acho que a gente ainda consegue ser vitrine para o bom e para o ruim, então tem aí um reconhecimento, né? Uhum. E a última coisa que eu acho assim que é uma boa escolha
para a pessoa que quer ser síndico, que quer ter um negócio, enfim, é que não acaba, né? A gente nunca mais vai morar em casas solitárias. Muito pelo contrário. Cada vez tem mais condomínio, cada vez tem mais oportunidade de trabalho, cada vez demandam mais coisas, né? Mesmo, digamos assim, vou estudar, não sei se eu tenho perfil para ser o síndico. Bom, eu posso ser um gestor, eu posso ser um consultor, eu posso ser alguém que vai auxiliar em assembleias, né? Eu posso ser alguém que vai aconselhar o conselho. Não é perdido. Nada do que a gente estuda nesse ramo não é perdido. Como ele está muito enraizado na vida da gente, assim, tem muitos braços que a gente pode atuar. Isso a gente estava falando esses dias até, né? É a parte de fornecimento. Se eu tenho conhecimento do que é ser um síndico e o que o síndico tem que saber, se um dia eu for prestar serviço para ele em outra coisa, meu Deus, eu já tenho um gap aí em cima da minha concorrência enorme, né? Então, acho que cada vez mais vão ter mais oportunidades neste mercado, que não é para todo mundo, mas que quem se esforça tem futuro. Sim, com certeza. Eu penso da mesma forma. Eu acho que tem muitas oportunidades, muitas, muitas mesmo. E o risco é muito pequeno de não dar certo. Eu Exato. costumo E dizer, o investimento, né, Maísa? Assim, tu não precisa comprar uma loja, tu não precisa, né, ter estoque. Eu estava ouvindo vocês falarem, né, a coisa da alimentação. É um estoque perdido. Eu tive já inquilinas perto do escritório ali que era de floricultura, né? Gente, dava pena, assim, às vezes a pessoa não vende nada, aí doavam para as escolas, até lá no escritório eles levavam uma arranjo e tal. É um risco que a gente não tem. A gente tem muitos riscos, se não estuda e se não se dedica. Mas é uma profissão que a gente pode ganhar bem, que a gente pode ter um padrão de vida bom, com o investimento que um lojista não tem, ou que um industriário não tem, ou que, né, uma franquia é caro, tu paga todo mês, né? É só aqui, ó. exato. O nosso valor, o investimento para iniciar é muito pouco e para manter mais ainda, né? Ela falando que ela girava muito dinheiro, mas é que o dinheiro de movimento de caixa é uma muito coisa, grande. Mas exatamente. no final, o que vem para o bolso, né? Exatamente. Só que a gente tem que cuidar na nossa precificação. Isso é uma coisa que eu vou dizer sempre, assim. Faz conta, né? Calcula quanto gasta de gasolina, quantas horas está prometendo para aquele prédio. Às vezes tem prédio que a gente se apaixona, quer muito pegar, quer muito ganhar aquela concorrência e acaba fazendo uma concessão ali. Eu vou dar 10% de desconto, vou dar uma isenção, ou então na questão do síndico, vou dar uma visita a mais. Mas antes de fazer isso, com paixão, a gente tem que fazer conta. Será que aquela uma visita a mais ali que eu vou fazer não vai impactar? Eu tenho que cobrar, né? Quanto tempo no trânsito eu vou levar? Quanto eu vou gastar de gasolina? Né? Eu vou deixar de atender outros. Daqui a pouco vale a pena pegar mais dois mais perto. É isso aí. Anne, nosso tempo já está acabando. Uma horinha passa muito rápido. Voa, né? Passa muito rápido, voa. Então, estava olhando os comentários aqui, né? Um monte de gente comentando aqui sobre você, sobre a sabedoria, enfim. Eu quero que você dê as suas dicas finais, as suas considerações finais para as pessoas. Eu estava falando nas lives matinais, eu estava comentando que existe um número agora em janeiro que fechou o trimestre, né? Novembro, dezembro e janeiro. E fechou com uma alta muito grande de desemprego. Muito grande, né? A gente achando que tinha estabilizado, que estava voltando à normalidade. E não, voltou a aumentar e aumentar muito. Eu acho que a recessão é pior, né? De janeiro para cá já tem um número gigantesco de pessoas que foram mandadas embora, né? Aumentando aí ainda mais o número de desemprego. E a gente sabe que esse é um mercado que aceita qualquer pessoa de braços
braços abertos, desde que essa pessoa realmente estude, se dedique, né? Esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Então, quais as suas dicas para essas pessoas que estão buscando alguma esperança de vida, que estão buscando um trabalho melhor, que remunere melhor, né? Que não corra o risco de ser mandado embora da noite para o dia, como acontece, né, com quem é CLT, que é uma das maiores dores que quem tem uma única fonte de renda passa. Quais são as suas dicas para essas pessoas? Bom, o mercado ele é carente de bons profissionais. Ele é carente tanto na parte da administração quanto na parte da sindicância. A sindicatura ele é um mercado assim que ele suga mão de obra muito, 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 porque não tem pessoas dispostas a resolver problemas. Então, não tem barreira de idade, não tem barreira de nada. A pessoa tem que ter vontade de resolver, humildade para aprender, paciência com as pessoas, inteligência emocional, um treinamento para isso, porque de todas as coisas, eu acho assim, eu acho o trabalho muito simples. Eu acho que a parte que demanda mais é a parte do atendimento, né? A parte da empatia, saber dizer não, saber dar limite, né? Mas eu vejo como uma oportunidade com muitas fronteiras, inclusive, porque a pessoa não fica só nas capitais, né? Dificilmente, olha, são só no interior, assim, que não tem condomínio. Aqui, por exemplo, a gente tem no litoral, teve um boom de condomínios assim, que não deixam nada a desejar, condomínios de Miami, condomínios de casas, prédios maravilhosos, né? Eu penso que é um mercado promissor. Eu acho que quem está querendo uma transição de carreira é uma oportunidade. E eu até tinha separado uma frase que é do Abílio Diniz, tá? O síndico é sempre um líder, né? A gente precisa liderar toda aquela comunidade ali, né? E ele diz assim, ó, que liderança não é uma coisa que você herda. A gente não nasce líder. A gente escolhe ser líder e depois a gente conquista. Então, a primeira mudança é aqui. A gente tem que querer. Querendo, as oportunidades todas, se preparando, todas as oportunidades vão aparecendo. Concordo plenamente, concordo plenamente. Tudo que tem dentro da gente são programas, né? Um dia desse eu estava assistindo Matrix, que eu amo Matrix. Aquele filme cai 300 mil fichas, né? Para quem assiste A mente com a aberta. ideia, com a mente aberta, cai muita ficha. E aí eu estava vendo, né, que lá no Matrix eles mostram que tudo é um programa que é instalado em você, né? Você quer aprender a lutar judô, instala um programa e você treina e daqui a pouco você tá bom de judô. E aqui na nossa vida é do mesmo jeito. É claro que sem fantasiar, mas tudo que tem dentro da nossa mente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita é um sistema, né? É um programa claro que foi instalado. E é assim, e eu acho, eu assim, ó, a minha meta hoje é fazer uma instalação coletiva para que as pessoas valorizem essa profissão, respeitem o seu síndico, respeitem a sua administradora, né? E quem ainda não está no ramo tem orgulho de ser síndico, né? Orgulho de pertencer a esse mercado, de resolver as coisas para as pessoas, de passar na frente de um prédio e dizer, ó, aquele ali é meu, ó, olha a coisa linda aquele prédio é meu. Né? Isso aí, a gente que é síndico, tu que já foi síndica, sabe que é uma alegria, né? Quando a gente passa na frente, vai ter esse é meu, aquele ali, olha lá que lindo meu jardim. Eu adoro. Eu ainda vou além, eu crio a pasta, deixo ele prontinho aqui, ó, só esperando ele chegar, entendeu? Já crio a pasta para ajudar na cocriação, Exatamente. Aí eu vou buscar na prospecção, mas ele aqui, ó, já tá, o programa já foi instalado, já tá entendeu? instalado, eu já tô lá dando bom dia pro porteiro, já é isso aí. É isso aí, meu povo. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui em mais uma live. Amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia do Esquenta, porque sábado e domingo eu resolvi dar
tempinho para vocês, né? Então, sábado e domingo a gente vai mostrar para vocês, vamos apresentar a playlist de todas essas aulas que vieram do Esquenta, para que vocês, quem não viu as últimas aulas, poder rever aí no sábado e no domingo. E na segunda-feira começa o nosso evento do 0 aos 10K. Então, quem ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreva. O link está na minha bio, tá? Imperdível. Você já assistiu várias, né? Eu já assisti várias e olha, sempre aprendo. E acho fantástico a troca de experiência, como eu te falei, a coisa que eu mais gosto em tudo isso é conhecer pessoas que, enfim, vivem o mercado e veem outras soluções, e, enfim, eu adoro. Super recomendo. É maravilhoso. Até porque são sempre aulas ao vivo. Então, aulas ao vivo, Fia, é o que vem aqui na hora. Então, claro que tem ali o meu planejamento, tem a minha programação, mas eu planejo A e falo B, entendeu? Pobre então... diretor, hein? Pobre diretor. Ele não fica assim com cartazinho. Não. Chega. Ainda bem. Acho que nem adianta, nem se tiver um cartazinho, eu não consigo nem ver o que está ali. Então, como é ao vivo, sempre tem coisa diferente, né? Sempre dá para aprender. Às vezes tem uma coisa que você não entende muito bem, aí dito de uma outra forma você consegue entender melhor. E eu, com essa mania de professora, eu adoro trazer exemplos, né? Então, as aulas, elas ficam bem interativas. Então, meu povo, para assistir às aulas, você precisa estar inscrito para receber o link, tá? Então, se inscreva com o link que tá na minha bio. E eu espero vocês amanhã, às 11h45, aqui para nossa última live do Esquenta. Não me abandonem, viu? Fiquem comigo até o final. Anne, gratidão demais pela sua presença. Obrigada. Beijo, tchau, gente. Beijo para todos. Beijo, tchau, meu povo. Até amanhã.